Olá, Júlio aqui. Eu quero falar contigo hoje sobre 4 fatores que podem acabar derrubando a cota do seu fundo imobiliário, aquele fundo que você comprou agora ou há muito tempo atrás, que você vem carregando, né, sempre com uma visão de longo prazo, ter aquele rendimento com aluguel, mas que uma hora ou outra, né, pode acabar tendo alguma interferência sobre o valor daquela cota que você comprou na bolsa. Então, o primeiro item dessa nossa lista de 4 itens é a Selic. Bom, em um movimento de Selic em queda ou de Selic mantendo-se bem reduzida, né, um cenário aqui, eu digo, abaixo de 6% ao ano, os fundos imobiliários são uma alternativa bem interessante. E até aqui, na nossa empresa de assessoria e investimentos, a gente tem sido muito procurado em relação a isso. Por quê? Justamente porque o rendimento dos aluguéis, até por ele ser isento de imposto de renda, acaba sendo bem superior ao que a renda fixa vem entregando. Então os investidores optam por migrar, talvez parcela do seu capital, não todo ele, para investimentos de mais risco, e fundos imobiliários acabam sendo uma alternativa interessante. Então, se a taxa Selic começa a subir de volta, essa mesma pessoa começa a repensar tudo isso. Bom, faz sentido eu manter ainda no fundo imobiliário, ou é melhor eu voltar lá para o meu perfil ultraconservador, né, na renda fixa? Então, Selic subindo, a atratividade da renda fixa volta à tona e aí o seu fundo imobiliário pode ir à lona, né? Pode cair então a cota dele. Um segundo fator que também é decisivo para em determinados momentos a cota poder ter uma volatilidade maior e muitas vezes até cair, são as novas ofertas públicas de fundos imobiliários e também os períodos de subscrição destes fundos, né? Porque o que acontece? Imagina que você tem um fundo imobiliário novo entrando no mercado e ele vai pagar uma rentabilidade mensal de aluguel bem acima dos demais. Bom, o interesse volta-se para ele e acaba o pessoal deixando um pouquinho de lado os outros fundos, né? Então pode ser um momento interessante de você talvez migrar para esta oferta pública. Um outro cenário são as subscrições. Imagine que você tem um fundo imobiliário posicionado e aquele fundo te dá a possibilidade de comprar cotas por um valor mais barato. Suponhamos aqui um exemplo, o fundo vem negociando a R$120 a cota. Ele te permite comprar novas cotas por 110. O que você vai fazer? Se você quer comprar novas cotas, você não vai a mercado comprar por 120, óbvio. Então você vai aproveitar aquela oportunidade de entrar a 110. Assim como pode também haver sobras de subscrição muitas vezes. São mais oportunidades de você comprar, neste caso, a 110. Então acaba sendo um período em que a cota a preço de mercado é menos agredida. Você prefere comprar na subscrição ou, no exemplo anterior, né, na oferta pública, ou uma oferta secundária, alguma oferta que o fundo está fazendo, em vez de comprar diretamente as cotas dele na bolsa. Acaba sendo um período em que a cota na bolsa faltam-se compradores, né, e sobra muitas vezes gente querendo vender. Muitas vezes você mesmo pode ter a ideia de vender o fundo, nesse exemplo, por 120, para ter o dinheiro e comprar de volta por 110. Né? Muitas pessoas, inclusive, usam essa tática. Então são momentos em que a cota dá uma derrubada aí no seu preço de mercado. Um terceiro fator que eu queria compartilhar com vocês é a saída de algum inquilino. Imagina que o fundo imobiliário possui 2 prédios locados cada um para uma empresa diferente. E em um determinado momento um deles, né, a empresa lá que era inquilina, decide, não quero a partir do ano que vem mais ser inquilino de vocês. O fundo acaba perdendo um grande inquilino nesse caso e, por consequência, o aluguel distribuído nos próximos meses acaba dando uma reduzida. Isso faz com que a percepção dos investidores também acaba sendo pior para aquele fundo. Muitos vendem, muitos não compram mais. Isso naturalmente faz a cota, né, cair, um movimento realmente natural, né, porque o interesse acaba sendo muito menor. E um quarto fator que eu também queria compartilhar contigo é aquela questão do aluguel físico. Porque, querendo ou não, o mercado de fundos imobiliários na Bolsa de Valores ele também acaba competindo com o mercado físico, né? Você pode decidir talvez tirar o seu valor lá das cotas dos fundos imobiliários e comprar um apartamento para alugar, comprar um galpão para botar para alugar. Então, o aluguel do fundo imobiliário ele compete com essa possibilidade que você tem de adquirir um imóvel fisicamente, né, e botar ele para alugar.
Claro que aí você tem todos os trâmites burocráticos, né? Fazer o acompanhamento do inquilino, tem todos aqueles riscos do mercado imobiliário, assim como tem também no caso do fundo imobiliário. Só que no fundo imobiliário você tem um gestor, né? Toda uma equipe já para fazer tudo isso para você. Então não precisa você arcar tempo com isso, né? Coisa que muitas vezes você não tem ou não quer despender, né, seu tempo nessas burocracias. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo em alguns momentos é: Júlio, meu fundo valorizou bastante, é hora de vender ele? Né? Muitas vezes você tem que olhar de novo aquele seu objetivo, né, de longo prazo, verificar se o aluguel que você tem recebido mensalmente ainda está de acordo com o seu planejamento. Talvez alguma troca em algum momento seja interessante justamente por causa dessa valorização excessiva, né? Então você tem que olhar o fundamento do ativo no qual você investiu. Claro que a sua visão é de longo prazo, mas pode surgir alguma coisa no meio do caminho que faça mudar isso, né? Ao menos em relação àquele ativo. Pode ter um outro melhor e aí você aproveita, né, até muitas vezes algumas oportunidades. Justamente esses 4 fatores que eu te comentei podem incorrer alguma oportunidade para frente, né? Então talvez seja uma boa ideia ficar atento a eles para possivelmente aproveitá-los, né? Pode às vezes ter muita gente que acaba vendendo a sua cota em algum momento de desespero e você lá ciente das condições de mercado, ciente do que está acontecendo naquele FII, você entra com calma e acaba muitas vezes fazendo um ótimo negócio, né? Então fique atento a esses 4 fatores, mesmo que você não tenha ainda fundos imobiliários na sua carteira, porque algum deles pode fazer a cota cair e aí vai ser uma excelente oportunidade para você entrar. Perfeito? Tem mais algum fator que você queira acrescentar, né? Algo que você também acha que pode derrubar ou até alavancar algum fundo imobiliário? Coloca aqui nos comentários, né? E a gente adiciona mais conteúdos aí nessa discussão super importante, né, sobre este mercado que vem cada vez mais crescendo. Dá aquele teu like também para nos ajudar, compartilhe com seu amigo para ele também pegar essa informação sobre FIIs e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!